A demanda do nível superior para técnico se justifica pela necessidade de adequação da lei à evolução do cargo, bem como pelo reconhecimento dos serviços de excelência prestados pelos técnicos à sociedade e a valorização da nossa carreira como um todo. A batalha do Sindijus DF, juntamente com os servidores, é para que o cargo de técnicos se mantenha atualizado e vivo na estrutura funcional do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Essa adequação se faz necessária ante a relevância e a complexidade das atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo de técnico judiciário. Hoje, grande parte dos servidores do Poder Judiciário e do MPU possuem nível superior e os demais buscam graduação como forma de melhor se qualificar e, deste modo, contribuir com a melhor qualidade na prestação dos serviços públicos para a nossa sociedade. Como se pode perceber, o pleito dos técnicos pelo INSS é justo e necessário, tanto pela valorização do cargo do servidor, quanto pelo melhoramento dos serviços afetos ao cargo. Por esse motivo, o Sindijus decidiu promover essa live, no intuito de trazer alguns esclarecimentos e tirar as possíveis dúvidas que pairam em meio à nossa categoria, acerca dos processos de alteração do nível médio para nível superior, para o cargo e para o serviço público. Para dar início à live, vamos trazer a Silvia de Alencar Felizmino, que é analista tributária da Receita Federal, formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Amazonas. Ela é fundadora da Delegacia Sindical do Sindi-Receita no estado do Ceará, diretora parlamentar por 3 mandatos e presidente do Sindi-Receita por 2 mandatos. Participa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público no estado do Ceará, que congrega mais de 500 mil servidores. Também é secretária-geral da Pública Central do Servidor e delegada sindical adjunta da Delegacia do Sindi-Receita no estado do Ceará. Acompanhou de perto a evolução das carreiras típicas de Estado, bem como alterações de escolaridade para o ingresso nos cargos do serviço público, tramitada na Câmara e no Senado. Com vocês agora, a Silvia. Tudo bem, Silvia? Tudo bem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok? Vamos, Silvia. Boa noite, gente. Na verdade, hoje eu estou aqui não para fazer uma live, não para fazer uma palestra, mas para trocar experiência e vivência ao longo da minha vida sindical e das mudanças que aconteceram na carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil. Primeiro, eu gostaria de dizer que estou testada contra a Covid, vacinada 2 doses, por isso sem máscara, e mantendo a distância necessária da nossa bela apresentadora. Bom, se faz necessário fazer um pequeno retorno à história para que vocês entendam como tudo começou. Em 1997 começou a discussão do que vinha a ser carreira típica de Estado. E em 98 o ministro do Ministério Mari, que era Administração e Planejamento na época, era o Bresser Pereira, no governo Fernando Henrique, e ele tinha o objetivo de implementar a terceirização no Estado brasileiro. E de forma muito alastrada. E o seu pensamento era: cargo de nível superior, ok. Atividades realizadas por cargos de nível médio vão ser terceirizados. Nesse momento, ele terceirizaria a atuação do agente da Polícia Federal e toda a arrecadação da Receita Federal, porque era executada por técnicos. Então, nessa luta de aprimoramento do serviço público, de reconhecimento da atuação do analista tributário, que na época era TTN, e de melhorar e fortalecer a carreira e o próprio órgão, nós entramos numa batalha imensa. Começamos a batalha dentro do Executivo, porque se faz necessário uma mudança dessa surgir do Poder Executivo, porque é uma matéria que não pode ser iniciada em nenhuma das casas do Congresso Nacional, porque é um vício de iniciativa.
Então, começamos uma grande batalha de convencimento do nosso órgão da necessidade de exigência de nível superior para o cargo de TTN. Essa batalha começou na gestão do secretário da Receita Federal, à época, Everardo Maciel, e nós fizemos uma série de seminários, fizemos vários levantamentos acerca da escolaridade. Ficou comprovado que o nosso cargo, à época, na atividade, tínhamos 94% das pessoas com nível superior concluído e os demais estavam em fase de aposentadoria ou cursando o nível superior. A partir dessa informação, nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas para fazer um estudo profundo das nossas atribuições, do funcionamento da Receita Federal, da necessidade da evolução do serviço público e do melhor atendimento dentro da Receita Federal. Paralelo a isso, nós fizemos muitas discussões constitucionais sobre a constitucionalidade do pleito e sobre a possibilidade dessa mudança acontecer. Para isso, nós contratamos uma série de pareceristas e um deles, inclusive, hoje é a ministra Carmen Lúcia, que é um expoente no direito administrativo. Então, foi feito todo esse estudo, toda essa batalha, e finalmente saiu a medida provisória 1915, que foi a primeira da nossa história. A partir daí, começou a nossa saga dentro do Legislativo, primeiro na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal. E foi uma batalha muito grande, e à época a medida provisória poderia ser reeditada infinitamente. Então a gente lutava dentro do Executivo para que aquela medida provisória não fosse tão reeditada e fosse convertida em lei, e paralelo a isso trabalhávamos dentro do Legislativo. Foi uma batalha muito grande, mas eu queria dizer uma coisa a vocês, foi muito gratificante também e engrandecedora para o cargo, para a categoria, para a nossa entidade sindical. Agora, algumas coisas foram pontuais para isso acontecer. E o que, por exemplo? Além dos estudos e dos embasamentos e da contratação do Instituto Internacional de Direito Administrativo para nos acompanhar nessa formatação, nós tivemos que negociar. E numa negociação, a gente tem que ceder. E cedemos. E qual foi o principal ponto que nós cedemos? Foi que o nosso cargo teve uma redução salarial para o início, para a entrada na carreira. Não atingiu ninguém que estava em atividade, mas atingiu os futuros servidores. Foi um preço muito alto que nós pagamos à época e muitos colegas criticaram. E a gente entende, porque a parte do corpo humano mais sensível é o bolso. E as contas no final do mês elas não esperam. Mas se fazia necessário um passo atrás para muitos à frente depois. E foi o que aconteceu. Ouvi de muitos colegas dizerem, eu não como nível superior. Ele poderia não comer o nível superior. Mas hoje é o nível superior que fundamenta toda a evolução do nosso cargo, toda a evolução das atribuições e, principalmente, a possibilidade de estar debatendo ainda o tema de carreira típica de Estado. Porque nós somos carreiras típicas de Estado, porque executamos atividades finalísticas e essenciais ao Estado. Mas até hoje isso não está claro. Porém, só é possível debater a possibilidade de estarmos discutindo isso porque hoje somos um cargo de nível superior. E não pensem que quando foi aprovada a lei, de cara a administração nos aceitou como nível superior, não. Apesar do secretário da Receita Federal ter tido um envolvimento, ter acreditado na nossa causa, o seu staff não aceitava. Então, o analista, ele era considerado como um cargo de exigência de nível superior, mas um cargo de nível médio. E as diárias pagas ao analista, na época, em motivos de viagem, eram diárias de nível médio. Então, tudo para nós foi uma batalha. E uma das batalhas foi a redação para ficar completamente claro
de que o nosso cargo era um cargo de nível superior e não um cargo de exigência de nível superior com classificação de nível médio. Então, as coisas não acontecem rápido, as coisas não acontecem fácil e as coisas não acontecem sem muita negociação, sem flexibilização dos dois lados. A nossa luta pelo nível superior começou muito antes da luta dos agentes da Polícia Federal para nível superior, mas o projeto deles chegou primeiro e passou primeiro. Porém, entendam, o nosso começou primeiro, passou depois, porém, as diárias de nível superior começaram a ser pagas ao analista antes mesmo do agente da Polícia Federal receber diária de nível superior. Então, a nossa luta foi muito parecida e um sempre usando o outro como exemplo. Quando estávamos à frente, éramos exemplo para os agentes. Quando eles estavam à frente, eles eram o nosso exemplo. E foi essa camaradagem e essa atuação coesa que nos levou aonde estamos hoje. Eu queria dizer que hoje, no cenário nacional, vivemos um momento dificílimo e que se agrava a cada dia. À época, em 98, que o MARI queria terceirizar os serviços prestados por todos os cargos de nível médio da Administração Pública Federal, hoje está muito pior, porque a PEC 32 ela é muito pior do que qualquer projeto que já tenha se apresentado na nossa história. Então, hoje se faz necessária unidade de todos os servidores, esse é o ponto número 1 que une hoje todas as centrais e todos os segmentos dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, é a unidade e a resistência contra essa PEC. E essa PEC ela é extremamente danosa, independente se o seu cargo é nível médio ou nível superior. E a luta de vocês tem que ser incessante. E vocês têm que trabalhar unidos, tem que convencer o poder de vocês para que ele assuma essa causa e envie ao Congresso Nacional o projeto. E uma dica, não falem em salário agora. Não pensem vocês que não é esse o objetivo de todo servidor, de todo trabalhador. Melhoria de condição de trabalho, melhoria de salário, mas são temas incompatíveis, não só no momento, na época eram também. E sabemos todos nós, não tem menino, não tem bobo nessa história, de que uma das questões, além do aprimoramento, do reconhecimento do cargo, nós queremos melhores salários. Mas se botarmos as pautas caminhando juntas, uma pauta vai inviabilizar a outra. É possível até que, espertamente, a administração conceda um aumento, deixa essa pauta de lado e lá na frente a pernada será maior. Então, se faz necessário pensar com muita cautela como agir, porque esse jogo é um tabuleiro de xadrez e quem não sabe jogar se arrebenta. Como diria um amigo meu, quem não sabe brincar não desce pro play. É uma luta justa, é uma luta merecida, é um reconhecimento necessário, é um aprimoramento do serviço público, mas não é fácil. E hoje, os servidores públicos, independente a qual poder pertençam, estão satanizados. Hoje a sociedade nos considera o grande câncer da nação. Tanto que essa PEC 32, ela tem um certo apoiamento, porque as pessoas acham que ela vai trazer prejuízo ao servidor público. E não é. O servidor público ele é atingido duplamente. Como servidor, porque ele perde sua segurança jurídica, ele perde sensivelmente a sua estabilidade, ele perde a sua autonomia de atuação e ele perde como cidadão. Agora, quem mais perde com essa PEC é o cidadão brasileiro que precisa utilizar os serviços públicos. É o cidadão brasileiro que hoje ainda tem um sistema único de saúde gratuito, ainda tem uma creche gratuita, uma faculdade pública, ainda tem acesso à justiça de forma gratuita. Isso vai deixar de existir. E o serviço público vai voltar, vai ter um retrocesso gigantesco, que vamos passar a época das indicações políticas e, por que não dizer, o paraíso das rachadinhas.
São temas distintos, mas são correlatos e precisam ser acompanhados juntamente. Eu vou dar um exemplo de vivência de como é complicado discutir pautas que não agregam. Recentemente, a Receita passou por uma grande reestruturação e o PL 5864 foi encaminhado ao Congresso Nacional. E nós, analistas tributários, falamos inúmeras vezes para a administração da Receita: não mande as duas pautas juntas. Era uma pauta de reestruturação, mas, ao mesmo tempo, tinha uma intenção de transformar um dos cargos da Receita Federal em Ministério Público Tributário. Em suma, era isso. E o que aconteceu? Nós perdemos um tempo absurdo. Esta pauta acabou não passando. A outra pauta passou, mas demorou. Perdemos o time da história. E hoje estamos com uma defasagem salarial absurda, como vocês, claro, porque as pessoas não tiveram sensibilidade política de separar as pautas. E o meu conselho a vocês, além da luta, além de não desistirem nunca, é ter sensibilidade política. Porque os momentos, a vontade política do Congresso Nacional para com o servidor público é mínima. Ainda temos uma oposição que olha para nós, mas é mínima. Então, se vocês resolverem juntar duas pautas complexas, duas pautas difíceis de se debater no momento, vocês podem perder a pauta mais importante para a sobrevivência do cargo de vocês, para a evolução do cargo de vocês, para o fortalecimento da carreira, para o próprio fortalecimento do Poder Judiciário e da atuação independente de vocês. Então, como eu disse, não é uma palestra, não é uma aula, é uma troca de experiências. E com isso, eu deixo o meu pedido a vocês. Tenham sensibilidade política, resistam sempre, não desistam nunca, deem um passo de cada vez e, se for necessário recuar, recuem para avançar um pouco mais. Às vezes é necessário a gente dar um passo atrás para dar dois à frente na sequência. Silvia, eu acho que, de fato, uma das ansiedades dos servidores, principalmente dos servidores que estão em nível técnico, é justamente ter o nível superior. A gente sabe hoje em dia que a maior parte dos servidores possui nível superior. Aqueles que não possuem, obviamente, estão lutando, estão batalhando para ter o nível superior. E no seu caso, conta para a gente, como é que foi isso? Essa ansiedade, como lidar com a ansiedade, sabendo que você tem um nível superior e que a sua carreira é de nível técnico, nível médio, né? Como é que você lidou com essa ansiedade e como é que os servidores lidavam com isso naquela época? Bom, naquela época não se tinha essa ansiedade. Não se tinha. A preocupação era muito mais da entidade sindical que militava no Congresso Nacional, que acompanhava a evolução dos debates. A ansiedade era muito mais do dirigente do que da própria base. A base foi se envolvendo no tema à medida que foi avançando a reforma administrativa do governo Fernando Henrique e a intenção do ministro Bresser Pereira em atacar os cargos de nível médio. E aí não existiu ansiedade, foi desespero mesmo. Aí entramos todos em pânico. E esse pânico nos foi salutar, porque aumentou a garra das pessoas, alertou as pessoas da necessidade de estarmos juntos nos estados e aqui em Brasília, brigando, lutando e mostrando o valor do técnico do Tesouro Nacional, depois técnico da Receita Federal e hoje analista tributário da Receita Federal do Brasil. Perfeito, Silvia. Outro argumento que os servidores usam muito é que a própria prova para entrar como servidor é uma prova complexa, uma prova muito difícil, que talvez, logicamente, as pessoas de nível médio conseguem ser aprovadas, mas com muito sacrifício, com muito esforço. Então, o nível superior seria, talvez, uma solução para isso. Qual a sua avaliação sobre o assunto? Excelente colocação. Realmente, eu esqueci de falar, mas ela me lembrou.
Um dos argumentos que nós usávamos era exatamente a complexidade do nosso concurso. Como ser de nível médio um concurso que exigia um grau de conhecimento profundo, exigia estatística, línguas, N direitos, legislação tributária, inclusive, contabilidade de custos. Não são matérias de nível médio. Então, a questão da exigência das matérias exigidas no concurso também teve um peso muito bom. E dentro da Receita Federal, nós temos uma carreira com 2 cargos, há quem diga que são 2 cargos distintos, eu entendo diferente, mas que atuam na área finalística da Receita Federal. No 100% da atuação finalística da Receita Federal, o cargo de auditor faz atividade. E o analista tem essa mesma atividade concorrente em 80% das atividades e 20% é privativo do auditor, onde o analista atua de forma autônoma, independente, de maneira técnica, preparatória e de assessoramento. Perfeito, Silvia. Outro questionamento muito comum entre os servidores é justamente como vocês lidaram com essa pressão da parte da instituição. Acho que é uma pressão que existe mesmo. Há um receio muito grande da parte da administração em lidar com isso, porque eu acho que o primeiro grande dilema é justamente o aumento dos valores, o aumento dos salários. Então, como vocês lidaram com essa questão da pressão da administração em cima de vocês e da parte da luta sindical nesse aspecto? A luta sindical foi grande, porque a gente lutava em Brasília para que as coisas acontecessem, lutava com o executivo, mostrando que o impacto financeiro naquele momento era zero, e isso foi fundamental, o estudo do impacto ser zero. Esse foi o ponto principal para termos ao nosso lado o secretário da Receita Federal lutando por esta pauta. E a outra dificuldade foi convencer os colegas de que, naquele momento, nós estávamos trocando o aumento por um reconhecimento e por uma comprovação da necessidade da carreira de nível superior, da exigência de nível superior para o nosso cargo. Perfeito, Silvia. Temos algumas perguntas que foram feitas pelos servidores que estão em casa, que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Uma das primeiras perguntas é como foi o processo de resistência dos técnicos com os cargos de auditores que já tinham feito NS. Hoje, na nossa categoria, os técnicos estão sendo taxados pelos analistas como trem da alegria, que é um termo muito comum mesmo usado. Como é que foi isso? Passamos pelo mesmo motivo e lhe digo mais, passamos até hoje. Não é uma coisa que seja tranquila, mas vocês têm um ponto a favor de vocês. Muitos analistas que estão envolvidos no movimento sindical têm a clareza da necessidade da mudança de escolaridade do cargo de técnico, o que nunca aconteceu conosco. Muitas vezes somos taxados de trem da alegria, mas isso não me atinge, nem atinge mais a minha categoria, porque meu cargo é um cargo genuíno, é um cargo que evoluiu dentro da Receita Federal, de TTN para TRF e hoje a TRF-B. Diferentemente de outros cargos, onde os antigos órgãos foram extintos e, à medida do tempo, foi transformando esses cargos num outro cargo da Receita Federal. Eu poderia dizer que o Instituto Brasileiro do Açúcar e do Álcool, quando foi extinto, todos os seus servidores passaram a ser auditores da Receita Federal. O Instituto do Açúcar e do Álcool, a SUNAB. Então, assim, isso, se existe trem da alegria, não são dos analistas e nem serão dos técnicos, porque isso não é uma burla de concurso público, isso não é entrar pela janela, isso é batalhar pelos direitos, entrar de cabeça erguida e é um reconhecimento do cargo de vocês.
Próxima pergunta. Boa noite, Silvia. Foi feito algum mapeamento interno prévio da Receita Federal para aferir distintas formações acadêmicas dos que então TTNs, de modo a avaliar se estes servidores estavam aptos para desenvolvimento das demandas de trabalho no tempo em que a proposta foi formulada, no caso em 2008? 2008? 2008 aqui, eu não sei Na verdade, foi em 98. 98, então um pouquinho antes. Não tem problema. Bom, gente, não, a Receita não fez nada disso. Nós fizemos. O sindicato contratou pareceristas, Fundação Getúlio Vargas, escrevemos um livro junto com a Fundação Getúlio Vargas. Foi o sindicato que forneceu à instituição, à administração da Receita Federal, tudo mastigado. Eles não tiveram que fazer nada. Fomos nós. Única e exclusivamente o sindicato. E levou um tempo, mas eu queria dizer que, como não há para o cargo de auditor exigência de uma formação específica, você pode ser músico, você pode ser preparador físico, você pode ser médico, você pode ser contador, para ser auditor. Então, no cargo do analista, a mesma coisa. Não existiu esse detalhamento com relação à especificidade ou à formação de cada analista, mas sim da necessidade do nível superior completo. Perfeito. Mais uma pergunta. A questão remuneratória pode ser requerida no momento posterior à transformação do cargo em nível superior? Com certeza, e essa é a fundamentação. Mas se você antecipar as coisas, você inviabiliza a concretização do nível superior. Isso é uma coisa chata de dizer, isso é uma coisa chata de entender, isso é uma coisa até frustrante. Muitas vezes nos sentimos impotentes diante disso, mas é a política da forma como ela acontece, é assim que acontece. E por mais que saibamos da nossa importância e da nossa necessidade e do valor do que são os nossos cargos, a sociedade não nos vê dessa forma. E assim que você trata uma matéria dessa, você já vai enfrentar a questão do trem da alegria. Se você misturar com salário, você, além de atrapalhar o seu pleito, você vai colocar contra você toda a sociedade brasileira que não aceita aumento de servidor. Porque o brasileiro não tem essa cultura. E ele olha e vê assim, meu Deus do céu, eles vão ganhar mais? Eu passo o mês inteiro trabalhando, morrendo, me desgastando para ganhar um salário mínimo e eles vão ganhar mais. Então, por mais que nós entendamos a necessidade, a importância e que o nosso salário está defasado, o povo não entende assim. E nós não podemos ter um pleito que o povo reprove, principalmente perto de eleição, porque nós vamos ter a imprensa contra nós, a sociedade contra nós e o voto contrário dos parlamentares, que são movidos pela pressão, pela mídia e pela opinião de seus eleitores. Perfeito, Silvia. Mais uma pergunta de um servidor. Silvia, como pensar em pleitear o INSS em favor de uma fatia enorme do segmento ocupante do cargo de nível médio, dotado de formações acadêmicas que, eventualmente, não estejam servindo como requisito de conhecimento para o desenvolvimento das atividades finalísticas de alta demanda do Poder Judiciário da União, tendo em conta as transformações digitais? Bom, como pensar, vocês já estão pensando. Como pleitear, é como eu falei. Tem que haver o convencimento do Poder Judiciário. O chefe maior de vocês tem que ser convencido e vocês têm que fornecer subsídios para eles. Um subsídio e fundamentação para que a coisa possa ser encaminhada ao Legislativo, e no Legislativo o trabalho de formiguinha, de corpo a corpo com cada parlamentar, nos estados, nos municípios e também aqui em Brasília, e unidade da categoria em torno do pleito, muita resistência, persistência e trabalhar para isso. Não tem segredo, é muita luta,
é muito trabalho, é muita persistência, mas se faz necessário unidade. Hoje as palavras de ordem são união e resistência. É verdade, Silvia. Eu acho que a união nesse processo é fundamental, né? Não só nesse, como também contra a PEC 32, que está aí ameaçando todo mundo. Próxima pergunta é: na sua categoria, vocês tiveram problemas internos na forma de encaminhamento da demanda, como grupos trabalhando pelo INS sem impacto orçamentário e outro por equiparação salarial imediata com os analistas, causando dissenso e gerando prejuízos à defesa do pleito? Claro, só que o número de analistas à época que pensava diretamente no salário era minoria. Nós conseguimos mostrar para a categoria como era difícil, como era sacrificante e quão importante era o nível superior para nós. Que, se necessário fosse termos uma redução salarial até para quem já estava na atividade, valeria a pena. Nós tivemos, sim, temos isso até hoje, certo? Tem gente que não aceita isso até hoje, mas foi o grande passo que nós demos para o fortalecimento do nosso cargo e foi o passo mais acertado em toda a nossa história. Perfeito, Silvia. Uma demanda também, uma ação que aconteceu com a gente, foi até mencionada aqui logo mais cedo, foi sobre o trem da alegria, né? Esse termo que, enfim, foi usado com servidores e que, de fato, ofende a categoria como um todo, né? E o Sindijus DF foi um dos defensores da categoria ao emitir nota de repúdio contra a matéria que foi veiculada e defendendo os servidores. Então, o Sindijus, desde o início da demanda, desde o começo de tudo, tem atuado, tem trabalhado e tem feito com que os servidores, de fato, tenham esse benefício, que não chega nem a ser um benefício, na verdade, né, Silvia? É um direito dos servidores aí pelo nível superior, tendo em vista as atribuições do cargo, tendo em vista o trabalho que é feito. Mais uma pergunta dos nossos servidores aqui: o Poder Judiciário hoje e os novos sistemas digitais estão exigindo um curso de direito e os outros segmentos de nível médio que não têm o curso de direito. Como ficará o INS? Haverá prejuízos à defesa do pleito? Essa pergunta ela é extremamente complexa, porque eu não posso responder dando uma resposta precisa, porque vai depender muito de como pensa o gestor maior do Poder Judiciário. Eu entendo que, se hoje exige a necessidade da formação em direito para ser analista, vai ser necessário também a formação em direito para o minto. Não. Vou dar o exemplo da Polícia Federal. A carreira do policial federal é composta por 5 cargos e somente o cargo de delegado é que se exige direito. Então, não teria realmente problema em não ter o curso de direito. Haveria problema se houvesse comunicação entre os cargos da carreira e aí quem não era formado em direito não poderia ter acesso ao cargo de analista em função dessa necessidade, como acontece hoje na Polícia Federal. Eles estão buscando uma comunicação entre os cargos, mas para que haja essa comunicação se faz necessário a formação no curso de direito. Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer como funciona na justiça, porque eu não sei se existe a exigência para ser analista de ser formado em direito. Perfeito. Muito embora os servidores técnicos atuem justamente com o Poder Judiciário, né? Mas não tem como ter um levantamento exatamente se precisa do curso de direito para exercer a função, né? Silvia, você tem um levantamento, existe sim um levantamento de de quantos cargos técnicos hoje possuem nível superior e quantos exigem apenas nível médio? Não, o Sindirreceita sempre foi um sindicato de vanguarda. Quem começou essa luta fomos nós. Na sequência vieram os agentes da Polícia Federal que conseguiram antes de nós. E aí a gente fez escola. Mas eu não tenho esse levantamento. Sei que existe essa luta no Banco Central, sei que existe essa luta
na... Olha, eu sou do tempo da Delegacia Federal de Controle, mas é CGU. E em outros cargos, mas eu não tenho essa estatística. E na época a gente não usou nenhum outro cargo como parâmetro. Como eu disse, quando os policiais federais começaram a lutar por isso, aí uma luta ia complementando a outra, uma ia servindo de estímulo e de exemplo para a outra, mas a gente não fez esse levantamento de fato. A gente utilizou muito a necessidade de preservar o órgão, a necessidade de não terceirização às atividades que o analista desempenhava e o reconhecimento do cargo, o fortalecimento do cargo, da carreira e do próprio órgão, com a exigência do nível superior para o nosso cargo. Perfeito, Silvia. Mais um servidor enviou a pergunta para a gente aqui. Na sua visão, Silvia, o nível superior para toda a carreira é capaz de trazer benefícios para todos, não só para os técnicos, né? E a valorização da categoria de um modo geral? Sim, porque a partir do momento que você torna os dois cargos de nível superior, a partir do momento que vocês estão no mesmo patamar de lutas, vocês com certeza conseguem mais. A luta trabalhando junto, a melhor maneira de multiplicar é dividir. Se você divide a luta, se você divide a força, se você divide o empenho, você com certeza vai conseguir melhorias para os dois. Sim, isso não fortalece só o técnico, isso fortalece inclusive o poder judiciário, as instituições que vocês trabalham. Ele traz mas não é uma coisa imediata. Não é imediato. Mas é isso que propicia uma melhor evolução do próprio serviço público, das atividades desenvolvidas pelos cargos, de uma busca de melhoria salarial no momento adequado, no momento propício. Eu entendo como sendo salutar para todos. À medida que você fortalece a instituição, você fortalece a todos que trabalham nela. Silvia, outro questionamento muito comum dos servidores é em relação a esse avanço tecnológico mesmo. Hoje em dia, as casas, Tribunal de Contas da União, a própria Câmara dos Deputados, possuem robôs que eles já fazem diversas funções aí de filtragem de informações. E esse trabalho talvez um pouco mais padronizado, um pouco mais técnico, né? E tem um receio da categoria, alguns servidores chegaram a mencionar, a função o técnico talvez colidir com a função do analista ou algo no sentido. Mas a função tecnológica está vindo aí para isso, e eu acho que essa evolução é necessária. Vocês têm algum dado nesse sentido? Vocês enfrentaram isso também junto aos órgãos dessa criação de robôs, né? Tem a Alice, tem a Sofia e vários outros robôs aí. Bom, na nossa época não tínhamos isso, certo? Mas hoje temos. E a Receita Federal ela foi pioneira na evolução tecnológica enquanto serviço público. E é um medo natural, porque hoje as mudanças... Eu tiro pelo celular, gente. Quando você termina de pagar o celular de última geração que você comprou, ele já está obsoleto. Então, hoje, a evolução da tecnologia ela está absurda. E a gente precisa evoluir junto com ela. Mas eu entendo que o ser humano jamais vai ser substituído pela máquina. Por mais máquinas que tenhamos, por mais melhorias e evolução que tenhamos, vai ter sempre alguém que vai atualizar, consertar, estudar, inventar. A máquina não vai nos substituir. Mas é claro que ela diminui a necessidade da quantidade de servidores. Óbvio. Isso acontece no mundo inteiro e não temos como lutar com isso, com esse avanço tecnológico. Temos que lutar para que os órgãos nos forneçam formação para acompanhar essa evolução. Essa é uma luta que todos os servidores devem ter. Todos os servidores devem ter. Mas nós não seremos substituídos pela máquina. Um exemplo claro disso foi quando, não lembro o ano, mas foi ainda no governo Fernando Henrique, que a declaração do imposto de renda deixou de ser de papel e passou a ser eletrônica. Muita gente entrou em pânico. Meu Deus, nós não vamos mais fazer, não seremos mais necessários. Que conversa! Somos necessários, sim, ainda. E muito.
Só que hoje fazemos as coisas de forma eletrônica, de forma tecnológica, e não mais no papel. E eu vou dizer uma coisa, com toda a evolução tecnológica da Receita, com tudo isso, hoje as restituições do imposto de renda ainda são um gargalo para o contribuinte, porque não é atendido no tempo hábil que todos precisam ser atendidos, que todos gostaríamos de ser atendidos, com toda essa evolução tecnológica. Perfeito, Silvia. Além do trabalho institucional, também foi feito um trabalho parlamentar também. Qual a importância da categoria nesse momento de entrar em contato com os parlamentares da base para pressionar e fazer com que eles votem favorável ao nível superior para técnicos? Qual foi esse papel? Esse papel foi fundamental, porque não adianta o executivo mandar nada para o legislativo se você não tiver o caminho pavimentado dentro do legislativo. Inclusive, os caminhos têm que ser paralelos. Enquanto você está trabalhando o executivo, você vai, na medida que pode, procurando os parlamentares, levando o pleito, mostrando a necessidade, porque você pode, inclusive, nessa trajetória, encontrar parlamentares que se convençam do seu pleito e façam uma interlocução com o judiciário para... Perdão, judiciário mesmo. Eu ia falar executivo por causa do meu cargo. Tá certinho. Que tenha que entre em contato com o judiciário e dê uma força, até dê uma luz, pode mandar que o caminho aqui vai ser tranquilo, ou mande que nós vamos discutir, nós vamos debater. Já existe uma aceitação acerca do pleito. Então, assim, o trabalho parlamentar, ele é 001, porque é no parlamento que as coisas se concluem. Perfeito, Silvia. Temos outras perguntas aqui. Todos os cargos de nível superior em uma só carreira traz outro patamar. Pode ser o caminho para tornar a carreira típica de Estado? Não sei se esse é o caminho, mas com certeza, se não estiver em um outro patamar, como você fala, não há condição nem de discutir sobre isso. Esse é um ponto fundamental para se discutir. Eu não sei se isso vai fazer com que a carreira passe a ser típica de Estado. Mas sem isso, não vai ser. Silvia, em 2020, ano passado, o Sindijus convocou o 8º Congresso do Sindijus e, durante o evento, uma das demandas mais faladas e mais pautadas foi justamente o nível superior para técnicos. Durante o evento, foi-se traçado um planejamento estratégico para discutir a demanda. Qual a importância de ter esse alinhamento em relação ao planejamento estratégico, inclusive para atuar nas esferas do Congresso Nacional e nas esferas institucionais também? Bom, eu sou suspeita para falar porque eu sou da área de administração e com certeza valorizo muito o planejamento estratégico. E o nome está dizendo, é um planejamento estratégico. E é estratégico você ter o planejamento e seguir os passos do planejamento. Porque o planejamento estratégico, ele abre visões, ele abre caminhos, ele abre alternativas e ele pavimenta os caminhos e os passos que vocês têm que dar. Mas são vocês que vão dar. E vocês têm que estar dispostos a dar e a fazer o sacrifício que for necessário. Silvia, o ano passado também o Sindijus promoveu um abaixo-assinado. Inclusive, foi um abaixo-assinado super bem aceito pela categoria, com centenas de assinaturas. Você acha que instrumentos como este podem auxiliar de alguma forma ao nível superior para os técnicos? Com certeza, porque a não resistência do outro cargo na casa elimina uma série de ruídos, elimina uma série de estágios de luta, elimina etapas. A união, ela é muito importante e o apoio do outro cargo facilita, porque a própria administração do judiciário não vai poder alegar a rivalidade ou a resistência do cargo, de outro cargo com relação a isso, dos problemas que vai ter que administrar, caso isso venha a acontecer. Então, esse abaixo-assinado não tem muito efeito jurídico, mas tem um efeito político muito bom. Perfeito, Silvia. E, na sua visão, quais são os principais desafios que os servidores agora vão ter que enfrentar a partir desse momento para
conseguir isso, embora seja uma demanda já adquirida por outras categorias, né? O primeiro passo é o convencimento do Poder Executivo do Judiciário. Quem manda, quem pode levar esse pleito adiante. É fundamental, porque isso vai ter que ser encaminhado pelo Executivo e não pode nascer no Legislativo. É necessário o convencimento técnico, é necessário o convencimento da exigência e é necessário que o gestor principal queira, que ele se sinta convencido da necessidade da mudança da escolaridade e que ele entenda que isso traz melhorias não ao técnico, mas ao judiciário, ao poder judiciário e à evolução do serviço público e do desenrolar das atividades do cargo. Perfeito. Temos mais perguntas aqui dos nossos filiados, nossos servidores. Para as demandas do Poder Judiciário, hoje muitos juízes estão exigindo nível superior em direito. E os técnicos que não possuem o curso de direito estão com problemas, pois as novas demandas e sistemas do Poder Judiciário, do PGE, requerem justamente o curso, né? Como é que você avalia isso, Silvia? Bom, não me sinto apta a fazer essa avaliação, porque eu não conheço o dia a dia de vocês. Mas se há essa exigência, se faz necessário uma discussão com os juízes, inclusive, para entender por que dessa necessidade da formação em direito, e se não houver jeito, cursem a faculdade de direito. Mas essa pergunta, ela é muito complexa, porque eu não tenho conhecimento suficiente dos sistemas de vocês, do que vocês fazem, e aí eu não tenho como responder. Inclusive, Silvia, vários amigos e colegas meus que cursavam outros cursos, que entraram na carreira de técnico judiciário, tiveram a segunda formação. Então, assim, são servidores não só graduados, né? São servidores graduados duplamente, porque se graduaram em outra, fizeram outra formação e, ao entrar nos tribunais, sentiram a necessidade de graduar-se em direito. Então, muitos servidores técnicos não têm só uma graduação, e sim 2 ou 3. Então, são servidores altamente qualificados e, com relação a isso, a gente tem que enaltecer mesmo e valorizar, né? Acho que é o principal. Mais uma pergunta. Tivemos a transformação recente de cargos de técnicos e analistas no TJDFT e pudemos acompanhar o julgamento. Vários magistrados reconhecem que técnicos e analistas com formação em direito têm o mesmo desempenho, mas não foram flexíveis nesse momento em aceitar a causa levada pelo sindicato e a associação de mudança do nível superior dos técnicos. As coisas não acontecem assim. Eu quero que aconteça. Não, tem todo um trabalho de convencimento. Isso é demorado, isso é difícil, é angustiante, porque você tem certeza, tem a convicção, tem o conhecimento daquela causa e a outra pessoa ignora toda a sua argumentação. Vocês têm que ser, como diria na minha terra, a mulher do piolho, insistente. Não pode desistir, porque essa parte é uma parte muito sensível do processo e ela tem que ser superada. Aliás, a principal parte do processo é o convencimento. Outra pergunta feita aqui pelos nossos servidores é que o cargo de técnico já está sendo extinto. Aconteceu recente no Ministério Público e no Tribunal de Justiça do DF. Essa demanda é urgente. Como barrar isto? Barrar isso só com muito trabalho e muita unidade e atuação parlamentar. Isso é uma decisão muito política do Poder Judiciário, mas uma parceria no parlamento tem um peso diferenciado, mesmo vocês não sendo do parlamento. Agora, nesse momento, nós temos hoje o parlamento mais reacionário de toda a história do parlamento. Mas o caminho é esse. E, como eu disse, não é fácil. Perfeito. Outra pergunta feita pelos nossos servidores que estão aí na live pelo YouTube é: a tabela remuneratória, depois de aprovado o INSS na Receita, levou em consideração a tabela do auditor ou foi uma tabela própria dos analistas? Sempre foram 2 tabelas.
a do analista e a do auditor. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que com toda a evolução, essa já foi feita, né, recentemente? Perfeito. Aquela lá, existe o risco de extinção? Ótimo. Mais uma pergunta, eu acho que uma dos receios dos servidores é justamente em relação à extinção, né? E a próxima pergunta é: existe o risco de extinção de cargo quando não existe evolução de escolaridade? Eu diria que sim. Isso já tinha essa preocupação lá em 1998. Imagina hoje com o ministro da Economia que nós temos. Um ministro que diz que o servidor é inimigo do Estado, que precisa botar granada no nosso bolso. Um parlamentar que vai a público pedir que os empresários botem propaganda, gastem com publicidade contra os servidores, porque senão não vamos conseguir aprovar a PEC 32. Veja em que ponto nós estamos. E um ministro que quer claramente transformar o Estado em um Estado servil, mínimo, e que não tenha nada de serviço público. O ministro Paulo Guedes, ele está aí para deixar o país de joelho ao mercado, e ele mais rico. Só ontem ele ganhou mais de R$ 1 milhão com as operações que ele faz em offshore, nome lindo, para dizer que isso é uma burla. Mas esse risco, sim, ele existe. E cada vez mais, porque cada governo que chega, eles têm mais sede em cima do servidor público. Perfeito, Silvia. Estamos partindo agora para a última pergunta. Encerramos aí nosso quadro de perguntas para você, Silvia. E a última pergunta é com relação à evolução tecnológica do Poder Judiciário para os técnicos que não tiveram formação no curso de Direito. Eles terão muita dificuldade para trabalhar no Judiciário, pois as novas ferramentas exigem essa formação. Então, foi uma afirmação aí do servidor. O que fazer com o INS neste aspecto para este segmento? Nesse caso, tem que ter o curso de Direito. Como eu falei, essas perguntas muito específicas acerca do desempenho da atividade de vocês, eu não estou apta a responder porque eu não conheço. Eu estou dando aqui uma opinião de leiga, de fora, de quem não está vendo. Mas o nível superior, ele vai deixar vocês num outro patamar, e isso é uma questão secundária dentro desse debate. É uma questão. O primeiro ponto é galgar o nível superior. Enquanto isso, vocês podem fazer os estudos, os levantamentos das necessidades e podem também, independente de qualquer coisa, cobrar dos seus gestores qualificação em seu servidor, para seus servidores. Porque quando fizemos o concurso, quando entramos no serviço público, nada disso existia. Isso foi uma evolução. E é obrigação, sim, da instituição qualificar seus servidores. Perfeito, Silvia. Passamos agora para os minutos finais da nossa live, que foi muito informativa. A gente aprendeu bastante aqui sobre os técnicos e principalmente sobre a luta mesmo dos servidores. A luta de vocês, que foi uma luta quase que pioneira aí, junto com a Polícia Federal, né? Então, Silvia, você tem um tempo aí, tem tempo de 3 minutos para se despedir. Agradecer, nós agradecemos a sua presença aqui, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de vir aqui para essa live, e também os servidores. Não, eu é que agradeço a distinção de vocês, a forma como fui recebida, a forma como me procuraram. E isso é uma troca de experiência. Eu fiquei muito satisfeita porque isso, para mim, representa o reconhecimento do trabalho que eu tive, da luta que nós tivemos no sindicato, de toda a evolução do nosso cargo e a importância da unidade. E hoje eu estou na Pública Central do Servidor, à disposição do servidor, lutando para
melhores condições de trabalho do servidor público, para defender os direitos do servidor público e pela continuidade da prestação do serviço público. Então, isso é uma oportunidade para mostrar a atuação da pública também, além da atuação do Cine Receita, e eu só tenho mesmo a agradecer por essa participação, me colocar à disposição de vocês para aquilo que for preciso e o que for possível eu ajudar, estarei à disposição. Um abraço aí para o meu amigo Belém e conterrâneo, porque eu sou cearense. E eu sou baiana, Silvia. Somos aqui da Mulheres nordestinas. Mulheres nordestinas, isso mesmo. Quero passar a palavra agora para Chico Vaz, que é o coordenador. Desculpa, gostaria de passar a palavra agora para o Abdias Trajano, que é o coordenador geral do Sindijus DF, para a sua fala final. Silvia, em nome do Sindijus e de todos os seus filiados, em especial os técnicos, os nossos agradecimentos. Eu confesso para você, Silvia, que isso não é uma palestra, isso é uma aula. Você não imagina o quanto eu e os colegas que estão assistindo também, e aqueles que assistirão posteriormente, entendeu? A aula que você está dando para nós. Silvia, muito obrigado por você disponibilizar esse tempo na sua agenda, e sempre que possível, nós vamos te procurar. Você é a nossa base também de muito precisa de caminhar. Muito obrigado, Silvia, muito obrigado aos colegas, e passo a palavra para a Kícia. Muito obrigada, Abdias. Passo a palavra agora para Chico Vaz, coordenador-geral do Sindijus DF. Obrigado, Crisla. Boa noite a todos. Quero me desculpar aqui pela demora do acesso à sala virtual. Ainda não me acostumei com essas coisas. Levei uns 40 minutos antes das 19 horas, infelizmente. Só agora consegui entrar e pelo celular. Mas, antes de fazer os agradecimentos finais, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui à diretoria do Sindijus, que teve a sensibilidade de deliberar pela realização desse evento tão significativo e relevante para a nossa categoria, principalmente nesse momento. Agradecer aos funcionários do Sindijus, especialmente a Kísla, Cristiane, Samuel, Ana, a dedicação do nosso colega Carlos Grilo, né, que evidentemente nos deu todo esse suporte aí para a realização desse evento, e especialmente a nossa diretora Gisele, pela sua incansável dedicação dioturna para que esse evento pudesse também acontecer. Os meus agradecimentos também aqui à professora Silvia, né, tanto pela sua disponibilidade em ter dispensado o seu tempo, o convívio de sua família, de seus familiares, de seus amigos, para estar aqui nos presenteando com essa brilhante apresentação. O Abdias foi muito feliz quando ele disse, na verdade, é uma aula e a gente fica muito agradecido por isso. E temos certeza que essa palestra dissipou muitas dúvidas e nos trouxe muitas informações que irão nos ajudar a conduzir da melhor forma, com os pés no chão, essa batalha pela alteração da tão sonhada alteração para o ingresso no cargo de técnico judiciário dos colegas do PJU e MPU. Quero agradecer também aqui pela disponibilidade de cada colega afiliado que também dedicou seu tempo e esteve aqui com a gente, prestigiando essa brilhante palestra. Por fim, é esperar que possamos caminhar juntos e unidos toda a categoria, independentemente dos cargos, para que possamos superar todas as adversidades, todas essas barreiras que se antepõem entre servidores, administração do PJU e MPU e governo, porque somente dessa forma a gente vai lograr êxito nas nossas demandas, inclusive nessa bandeira dos técnicos, que com certeza nós vamos chegar lá. Podem ficar certos que no que depender do Sindijus, digo aqui para todos os colegas técnicos, eu sou técnico judiciário desde 1989, já estou no abono e quero me aposentar vendo concretizada essa demanda que nós lutamos de muito tempo por ela. Portanto, técnicos judiciários, colegas, fiquem certos
que nós do Sindjus DF não mediríamos esforço para que essa demanda seja concretizada. INS, já. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Chico. Passo a palavra agora para o coordenador-geral do Sindjus, Costa Neto. Boa noite a todos os colegas, né, a todos os nossos colegas e amigos, né, filiados ao Sindjus DF, técnicos, aos convidados, né, que estão presentes aqui, nossos aliados da luta, né, em defesa do INS, uma luta que vem se desenvolvendo já de muito tempo, que precisamos seguir unidos. Boa noite, Kissila. Agradecer muito pelo seu desempenho, um excelente trabalho. Boa noite também a nossa querida convidada, a quem tive a grata satisfação de conhecer, doutora Silvia de Alencar Felizmino, analista tributária da Receita Federal, e gostaria de parabenizá-la, né, pela excelente, né, primorosa palestra, tantas dúvidas hoje aqui tiradas, né, destreza no enfrentamento de tema tão relevante para a nossa categoria nos dias de hoje e de grande valia para todos nós, né? Tudo que foi colocado aqui, Silvia, e o que você nos trouxe de elementos de experiência e de convicção só nos enriqueceu e trouxe luz, né, sobre as estratégias que devemos levar adiante, né, a partir de agora, e percorrermos, né, os caminhos para conseguir algo tão almejado e definitivamente para os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, que é a nossa carreira, toda ela de nível superior. Isso é um desafio que todos nós temos, né, e precisamos ter a coragem. O compromisso já foi feito e trabalhar com responsabilidade é o que nós temos feito durante as últimas gestões que estivemos à frente da entidade. Gostaria de fazer aqui, em nome de toda a diretoria, em nome do Sindjus, um breve histórico de todo o trabalho que foi desenvolvido. 2015, quando assumimos pela primeira vez a direção do Sindjus até o ano atual, em que uma demanda que já havia sido debatida nos sindicatos, que já havia, né, sido tomada as deliberações em todas as instâncias no Sindjus. Esse debate foi em 2008, e a partir de 2015, para ser mais claro, em 2016, que essa demanda ganha corpo e ganha espaço de defesa, exatamente porque o Sindjus DF abarcou e abraçou essa ideia de forma efetiva. Juntamente com alguns colegas de outros estados, que se denominavam Liberta, e que trabalharam muito também na defesa do pleito, juntamente com a Anatecjus, com sindicatos aliados como o Sintrajuf Ceará, o Sindjus Tocantins, Simpojufes e outros sindicatos. Nós desenvolvemos ações firmes, com vistas a conseguirmos o pleito, definitivamente. Mas já se passaram quase 6 anos, e essa luta continua, e como disse a Silvia, o que nós não podemos é desistir. Nós temos que continuar firmes, olhando para frente e com a certeza de que o momento chegará e que o nosso trabalho, a nossa unidade é que vai permitir que isso aconteça. Fizemos ações as mais variadas, como visitas a todos os presidentes de tribunais superiores,
entre eles o STF, STJ, STM, TSE, TST, todos os conselhos do TJDFT, do TRF1, do TRT10, do TRE, todos os diretores gerais, pessoal de recursos humanos, e o Sindijus DF abraçou a maior campanha que até hoje foi empreendida em defesa da categoria e em defesa de um determinado segmento, com faixas em todos os locais de trabalho, em todos os fóruns, na frente do STF constantemente, com camisetas, adesivos, portas crachás, com entrega de memoriais, na página do Sindijus, nas redes sociais e conjuntamente com os outros sindicatos que eu citei aqui, que também foram pioneiros nesse trabalho, de coleta de assinaturas de mais de 600 magistrados que também assinaram um documento no sentido de que estavam ali dizendo firmemente que eram a favor, que são a favor do nível superior para técnicos. Então, gostaria de finalizar apenas deixando uma mensagem clara para a nossa categoria, de que ela não esmoreça, de que ela saiba que tem no Sindijus um sindicato que hoje preza exclusivamente pela defesa de cada um dos servidores, sejam analistas, sejam técnicos, sejam auxiliares, sejam policiais judiciais. E que muito já foi percorrido. E sabemos que muitos obstáculos e desafios pelo caminho também já ficaram para trás com o trabalho que nós desenvolvemos. O nível superior hoje está no centro do debate. O nível superior hoje para técnicos, dentro da nossa categoria, é algo que é inevitável e que temos a certeza de que chegaremos lá. Também temos a certeza do dever cumprido e de que estamos no caminho certo. Nós não jamais vamos caminhar por caminhos tortuosos ou tentar atalhos. Nós enfrentamos a realidade e é com base nela que nós vamos trabalhar para as conquistas futuras. Então, como eu disse, agora é olhar firme, é ter uma visão de futuro para frente, trabalhar muito, com compromisso com a categoria, com os técnicos e com os demais segmentos da nossa carreira, porque nós queremos uma carreira valorizada, e para ter uma carreira valorizada, nós temos que ter o nível superior para todos, como medida de efetiva justiça para todos os cargos e para toda a nossa carreira. Então, esse é um compromisso do Sindijus, que já foi firmado anteriormente, e nós, em nenhum momento, nos desvirtuamos, nem nos desviamos dele. Então, nesse sentido, que eu peço a cada um de vocês, em primeiro lugar, unidade na luta. Nós não podemos estar, num momento como esse, divididos entre correntes internas em que uns pretendem levar adiante o pleito, que, na minha visão, na minha ótica, como a Silvia colocou aqui, a forma como eles conseguiram estrategicamente chegar a galgar esse pleito definitivamente, na minha ótica, o caminho é, primeiro, trabalhar exclusivamente pelo nível superior. E, cumprindo as deliberações da nossa categoria, o Sindijus aqui se reuniu com os sindicatos filiados, com a Anatecjus, e vamos novamente renovar as campanhas, renovar a luta, renovar a força de vontade, a coragem, as energias, e vamos juntos, gente. Vamos seguir juntos em frente, porque o futuro está próximo, e cabe a nós, enquanto dirigentes, fazer o melhor, e cabe a cada um de vocês, a cada técnico, a cada analista, a cada policial judicial e a cada auxiliar, nos ajudar nessa conquista, porque é uma conquista que valoriza todos e que vai fazer uma grande transformação. E esse sonho pode, deve e vai se tornar realidade. Então, peço aqui, em nome de
toda a diretoria do Sindijus. Sigamos unidos, INS já. Muito obrigado, Kisla, e passo a palavra a você para fazer o encerramento. Muito bem, Costa Neto. Muitíssimo obrigada, Costa. Obrigada pelas palavras. Tenho certeza que os servidores que estão ouvindo a gente, que estão aí pelo YouTube assistindo a gente, entendem a importância da união nesse processo e, mais ainda, a importância de estarmos juntos ao sindicato, batalhando, seja no Congresso Nacional, seja junto às instituições, aos órgãos públicos. Eu acho que esse momento vai ser imprescindível. Então, agradeço a todos pela participação. As dúvidas que vierem a surgir podem ser enviadas para o e-mail atendimento@sindijusdf.org.br e essas dúvidas vão ser respondidas depois por meio de boletim, que vai ser divulgado pelo Sindijus para os servidores. Agradeço a todos pela participação mais uma vez, desejo uma boa noite. Muito obrigada, Silvia, muito obrigada à equipe toda que está aqui junto com a gente no estúdio e até a próxima.